Tudo bem, gente? Estamos de volta aqui para a nossa segunda aula do MED Curso, Crescimento e Desenvolvimento. Meu nome é Flávio Tchernor e a gente vai apresentar esse tema. É um tema estritamente pediátrico e que nunca vai sair de moda. Nunca. Cada vez mais, inclusive, ele vem caindo em provas de residência e, na verdade, até isso vai ao encontro de uma nova resolução da Sociedade Brasileira de Pediatria. A Sociedade Brasileira de Pediatria, na verdade, agora determina ou denomina nós, pediatras, como especialistas em crescimento e desenvolvimento. Só isso. Esse é só a definição de pediatra, essa segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Ou seja, é óbvio que esse tema nunca vai sair de moda e é o mais importante de todos. É o que, de repente, faz do pediatra o verdadeiro pediatra. O cara que domina isso aqui. Não é um clínico de crianças, simplesmente. Ele é um especialista em crescimento e desenvolvimento. Por isso que esse tema sempre vai cair em prova de residência, por isso que a gente tem que dominá-lo e a gente começa, como tudo aqui no nosso MED Curso, com os conceitos básicos. O que seriam, na verdade, as definições de crescimento e desenvolvimento? Na verdade, pessoal, não são coisas estanques. O que seria, na verdade, o crescimento em si? Crescimento em si, pessoal, na verdade é um número. Crescimento denominado, né, determinado, definido de maneira muito objetiva. É simplesmente você, de repente, sair daqui. E para onde você vai? Para cá. O que aconteceu daqui para cá? Esse indivíduo cresceu. E ao longo de toda a vida, a gente pode crescer. Crescer expressa uma hiperplasia e hipertrofia de células. Na verdade, é a expressão macroscópica da hiperplasia e hipertrofia celulares. Isso continua acontecendo ao longo de toda a vida, tá certo? Então a gente pode definir, ganhamos 10 centímetros, ganhamos 15 quilos, ganhamos 10 arrobas. Na verdade, ao longo de toda a vida a gente pode crescer. O crescimento, repito, expressa algo definido e que ao longo de toda a vida pode ocorrer. E a gente vai pensar direitinho, será que isso também pode acontecer com o desenvolvimento? Se a gente for pegar a definição precisa de desenvolvimento, o que na verdade significa? Desenvolvimento, na verdade, é sair daqui para cá. O que será que aconteceu com esse indivíduo aqui? Óbvio que a gente está caricaturando isso aqui, não é? Mas, na verdade, desenvolvimento é aquisição de novas habilidades. E ao longo de toda a vida, como a gente está vendo aqui, a gente também pode adquirir novas habilidades. Você pode aprender matemática, você pode aprender física, você pode aprender inglês, você pode aprender pediatria. Ao longo de toda a vida, portanto, o processo de crescimento e o processo de desenvolvimento vão acontecer, queira você ou não. O processo de crescimento e desenvolvimento, na verdade, nos acompanha desde o momento em que a gente é gerado. Agora, por que então que esse processo, ou que a aula de crescimento e desenvolvimento se dá dentro da pediatria? Ah, porque acontece muito mais? Não é só isso, não. Na verdade, o crescimento e desenvolvimento se torna um tema extremamente importante dentro da pediatria e por isso a gente deve dominar, porque eles andam juntos e interligados. Um depende, inclusive, do outro. Como acontece, por exemplo, no desenvolvimento puberal. O desenvolvimento puberal, a capacidade de se reproduzir, só ocorre se a gente já tiver um crescimento físico que proporcione essa capacidade, essa habilidade, essa aquisição. Então, por isso, crescimento e desenvolvimento se tornam um tema importantíssimo dentro da pediatria. Só que o estudo profundo vai determinar que esses processos se interliguem. E, na verdade, a gente vai ver de que forma que isso acontece, começando pelo crescimento. Então, começando pelo estudo do crescimento. Na verdade, pessoal, o crescimento, como a gente falou, de maneira muito objetiva, a gente começa a estudar as fases. E, a rigor, existem 4 fases do crescimento. A fase intrauterina, a fase lactente, que é quase uma extensão do período intrauterino, que vai até o final do 2º ano de vida. O período infantil, e o período puberal. O período infantil, na verdade, ele começa a partir do momento que a gente completa 2 anos de vida e vai até o período puberal, que não tem uma idade certa para isso. Tá? A gente vai, quando estiver estudando a puberdade especificamente, a adolescência, a puberdade, a gente vai ver que não tem uma idade certa. Então, vai desde o período em que a gente completa 2 anos até o período puberal.
E quando a gente está falando especificamente de cada fase, o que é importante que a gente saiba? Quais são os fatores determinantes para o crescimento em cada uma dessas fases, que a gente vai ver que existe diferença. E além disso, principalmente, qual seria o hormônio efetor? O hormônio que faz com que a gente cresça em cada uma dessas fases. Começando pelo período intrauterino, é bem, talvez o mais significativo de todos, o mais surpreendente, eu posso dizer assim. O que determina o crescimento no período intrauterino são os fatores ambientais. Fator ambiental, pessoal, é quanto que aquela criança está recebendo de nutrientes. E o hormônio efetor é a insulina. Então não é certo, e talvez daí a grande surpresa, quando nasce, né, uma criança enorme. Nossa, que criança grande também, com os pais desse tamanho. Não é verdade esse raciocínio. Esse raciocínio não é verdadeiro. Se a criança nasceu grande é porque o ambiente proporcionou um lugar bom para ela crescer. Um útero grande, ok. Mas, principalmente, uma vascularização muito boa para aquela criança ser bem nutrida. Então, a mãe pode ser enorme, mas se ela for hipertensa, por exemplo, os vasos sanguíneos têm uma resistência muito grande. E os vasos sanguíneos com uma resistência grande vão fazer com que, provavelmente, essa criança nasça pequena. Ela vai receber poucos nutrientes. Recebendo pouco nutriente, produz pouca insulina. Produzindo pouca insulina, ela nasce pequena. O raciocínio contrário também é verdadeiro. A mãe pode ser pequenininha, não precisa nem ser obesa, mas se ela for diabética, ela vai passar muita glicose para esse bebê. E para esse bebê, para esse feto, para esse embrião se manter euglicêmico, ele vai ser hiperinsulinêmico. Para se manter com a glicose normal, e ele se mantém com a glicose normal, a insulina vai lá para cima. Então nasce aquele bebê grandão. Tá certo? E estendendo um pouquinho essa fase, na verdade, estendendo um pouquinho o raciocínio, é mais ou menos o que acontece no período de lactente. Durante os 2 primeiros anos de vida, o principal fator determinante para o crescimento é a comida. É o quanto que aquela criança ingere. Na verdade, o equilíbrio entre o que ela ingere e o que ela gasta, evidentemente. A nutrição é que determina o crescimento e, na verdade, até a gente soma os 2 parâmetros. O peso e a estatura, um vira função do outro. Quanto mais a criança ganha em peso, mais ela ganha na estatura, evidentemente, se não houver nenhum distúrbio endocrinológico, como, por exemplo, um hipotireoidismo. Mas em condições normais, em regra geral, a criança cresce em função do ganho de peso. Isso acontece durante todo o período de lactente, só vai mudar. Aquela criança que vai ter o seu potencial genético muito, né, de ter uma grande estatura, ela só vai começar a demonstrar isso a partir do período da infância, cujo hormônio efetor é o hormônio de crescimento. A partir daqui, sim, aquela criança que era a menor de todos os pares, mas era filha de uma mãe e de um pai enormes, ela passa a ser a última da fila. É só no período da infância. É só no período da infância que ela tem o desenvolvimento do seu potencial genético a partir da ação do hormônio de crescimento. Tá certo? E a gente pode considerar essa fase como a fase mais regular de todas. Na verdade, a gente vai ver que o crescimento ele se processa numa desaceleração. Em momentos de desaceleração, principalmente durante esse período inicial aqui, e depois uma nova aceleração na fase da puberdade. Mas a fase infantil é a fase mais regular. Normalmente a criança ganha em torno de 2 quilos por ano, em toda essa fase, em torno de 5 a 9, 5 a 7 centímetros por ano, durante toda essa fase, até entrar na puberdade. Entrou na puberdade, novamente os fatores nutricionais passam a ser muito importantes, mas a base do crescimento, os hormônios efetores, são os esteroides sexuais. Os esteroides sexuais agem na placa de crescimento normalmente, mediando a ação do hormônio de crescimento. Tá certo? Então, repara como é que é diferente o estudo de cada fase. E estudando cada fase, a partir do estudo de cada fase, a gente vai começar a avaliar que existem parâmetros. E quais são os parâmetros que a gente avalia? A princípio, pessoal, quando a gente está avaliando o crescimento, ao longo de todas as consultas pediátricas e de puericultura, a gente lança mão de 3 parâmetros, sempre. E que parâmetros são esses, os mais importantes, são os que a gente usa em condições normais? O primeiro deles é o peso. Peso muito fácil, a gente pega uma balancinha e bota lá o bebezinho, não é isso? Aqui no caso até uma balancinha digital, moderna, bota o bebezinho deitadinho ali, ou então na antiga, na arcaica balança analógica, que você dá uns tapinhas aqui para ver o peso. Dá um tapinha, dá um tapinha, dá um tapinha e fica equilibrando, óbvio que é muito melhor a gente lançar a mão disso aqui. Mas o detalhe importante
é que a gente pesa crianças dessa forma, normalmente deitadas, inclusive, somente até elas completarem ou 16 quilos, algumas balanças, inclusive, só até 15 quilos, a partir de 15 quilos elas não conseguem mais aferir, ou até a criança completar 2 anos de idade. Isso não parece muito importante, mas é. Na tua prática, inclusive na tua prova atualmente já vem sendo cobrado, é importante que a gente saiba disso. A criança só passa a ser medida em pé, ó, ou pesada, melhor dizendo, em pé, a partir dos 2 anos de idade. Tá certo? Então, cuidado com isso, porque isso se soma, inclusive, ao fator estatura, que é o segundo parâmetro que a gente avalia. E mais importante, mais detalhado para a gente aprender, existem 2 estaturas. A estatura deitada, que é o chamado comprimento, e a estatura em pé, que é chamada altura. A estatura deitada, o comprimento, normalmente a gente faz dessa forma, né? Tem uma régua, também chamada de estadiômetro, em que a gente bota a criança aqui, estica ela todinha, ela fica calmíssima aqui, principalmente uma criança de 9, 10 meses, nossa, ela adora isso. Uma criança chegando então perto de 1 ano e meio, nossa, como é fácil fazer isso aqui. Mas na verdade, repara que tem uma parte móvel e aqui a gente tem um ponto de leitura. A gente estica bem a criança, encostando a cabeça dela aqui, como a gente está vendo aqui na imagem, e a gente vai ter o seu comprimento, tá certo? Isso é importantíssimo, porque a gente só mede a altura a partir dos 2 anos. Então, lembrando lá daquela criança que nasceu, nossa, que criança enorme, quanto é que ela mede de altura? Ela não tem altura nenhuma. Você não mede a altura de bebês. Na verdade, você mede o comprimento. Então, para não errar, fala sempre a estatura. Se você falar estatura, você vai estar sempre correto. Mas lembra que a gente só mede as crianças em pé a partir dos 2 anos de idade, com as pernas unidas, as costas completamente apoiadas e a cabeça reta, centralizada. E aí você vai me perguntar, Flávio, tudo bem, você está falando a beça aí de comprimento, de altura, de não sei o quê. Qual é a diferença? Para que eu preciso saber disso? Isso não tem importância nenhuma. Tem sim. Olha para cá. Não é isso? Não é esse o nosso objetivo? Residência médica. Então é esse o nosso objetivo, e isso já foi perguntado com muita correção. Aqui, ó. As crianças menores de 2 anos de idade devem ser medidas deitadas, comprimento. Enquanto que as crianças de 2 anos ou mais devem ter aferidas a sua altura. Existe diferença entre a estatura medida deitada e a estatura medida em pé. Sabe por quê? Porque a gravidade nos achata. No nível do mar, o valor encontrado deve ser diminuído de 0,7 centímetro quando você está comparando a altura com o comprimento. Tá certo? Então, cuidado com isso. Cuidado. Quando a gente mede alguém em pé, ele é menor do que deitado. E essa diferença, repito, normalmente é de 0,7 centímetro em condições normais. E isso já foi perguntado em prova. E é por isso que a partir dos 2 anos de idade, somente a partir dos 2 anos de idade, a gente mede as crianças em pé. Correto? E o que tem de mais importante além disso, quando a gente está falando de peso e estatura? Existe uma relação muito importante que vai ser fundamental quando a gente estiver avaliando os distúrbios do crescimento, que é como que se processa a desnutrição. Na verdade, o processo de desnutrição segue essa linha. O peso primeiro cai, depois a estatura. Ou seja, o primeiro dos parâmetros a ser alterado quando a criança está entrando num processo de desnutrição, pode ser uma diarreia aguda. O primeiro parâmetro é o peso. Agora, se o processo se cronifica, você tem um distúrbio na estatura também. O que significa dizer que, em bom português, o peso é o parâmetro mais sensível para avaliar alterações nutricionais. Enquanto que a estatura, pessoal, é o parâmetro mais específico. Ou seja, se você tem um distúrbio longo, crônico, nutricional, você vai ter déficit na estatura também. Tá certo? Guarda essa informação vale para indivíduos, tá? Não para populações. Se você quer avaliar populações como um todo, cuidado, porque isso já foi pergunta de prova. Se você quer avaliar uma população, qual é o parâmetro mais sensível para você saber se aquela população é de desnutridos? É a estatura, porque você quer avaliar ao longo do tempo o quanto que aquela população foi se desnutrindo.
Tá certo? Agora, individualmente, o primeiro parâmetro a se alterar é o peso, por isso ele é o mais sensível. E o parâmetro mais específico, o que demora mais para se alterar, só se o processo se cronificar, de fato, é a estatura. Tá certo? Falamos de 2 dos parâmetros, mas falta o terceiro. Qual é o terceiro? Esse aqui, o perímetro cefálico. Na verdade, o que a gente precisa saber do perímetro cefálico? Primeiro, como que a gente faz a medida, como a gente já viu do peso, como a gente já viu da altura, da estatura, do comprimento. O perímetro cefálico, na verdade, ele tem que unir a proeminência occipital, o ponto mais distante do crânio, o ponto mais para trás, a proeminência occipital, e o ponto mais à frente, a glabela. E aí você une esses 2 pontos medindo a circunferência, o perímetro cefálico. E é fundamental que ele seja avaliado nos primeiros 2 anos de vida, pelo menos. Caso a criança cresça de maneira adequada, basta você avaliar somente nos primeiros 2 anos de vida, enquanto é lactente, recém-nascido e lactente. Tá certo? E é importantíssimo por quê? Porque ele reflete o crescimento do sistema nervoso central. Inclusive, ele parece ser mais sensível para avaliar alterações do desenvolvimento, da aquisição de novas habilidades, até do que as grandes escalas de desenvolvimento, como a escala de Denver, principalmente no começo da vida. O perímetro cefálico parece ser mais sensível, alterações no perímetro cefálico parecem apontar de maneira mais fidedigna que há algum distúrbio do desenvolvimento do que propriamente colocar a criança em escalas, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá certo? Então é fundamental que a gente saiba como aferir, porque qualquer desnível aqui nessa fita dá um erro, e esse erro é importante, é significativo. Além disso, saber da importância efetiva de avaliar o perímetro cefálico das crianças, principalmente até os 2 anos de idade. Correto até aqui? Então já avaliamos, já sabemos quais são as fases de crescimento, já sabemos os parâmetros, e agora? Agora a gente vai definir o que é normal. E para definir o que é normal, pessoal, a gente tem que lançar a mão sempre disso aqui. Não adianta você, interno, querer passar para o seu staff dizendo para ele, passar um caso, olha, estou atendendo o Frederico. Frederico tem 7 anos, está pesando 10 quilos, está com 1 metro, não sei. Ele está gordo? Ele está magro? Ele está alto? Ele está baixo? Não sei. Não sei. E não vou saber enquanto não definir, enquanto não conseguir colocar a criança nessas curvas. Essas curvas definem para a gente o que está certo, o que está errado. Se a criança está de fato gorda ou magra. Até porque ou está acima do peso, ou tem um perímetro cefálico maior do que deveria, menor. Na verdade, essas curvas são desenhadas aqui, foram desenhadas pela Organização Mundial de Saúde. Existem as curvas antigas do Centro Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Mas, na verdade, atualmente a gente lança a mão dessas aqui, especificamente essa, normalmente aqui nesse eixo. A gente tem a idade e aqui no eixo vertical, a gente vai ter o parâmetro exatamente que a gente quer avaliar. No caso aqui é o peso, e existem esses desenhos. O que seriam esses desenhos? Como é que a gente dá o nome para eles? Na verdade, a princípio, seriam 100 desses desenhos. Mas óbvio que a gente não precisa desenhar todos eles. A gente desenha os mais importantes, são os percentis. E quando a gente está falando das curvas da Organização Mundial de Saúde, quais são os percentis que estão desenhados aqui? É importante que a gente saiba. A gente plota a criança aqui para saber exatamente em que percentil ela está. Então a gente faz uma linha daqui para cá e daqui até o final, chegando nesse ponto. Esse é o ponto da criança no gráfico. A criança foi plotada nesse gráfico para a gente saber se ela está no percentil 3, se ela está no percentil 15, se ela está no percentil 50, se ela está no percentil 85 ou no 97. Esses são os mais importantes que a gente precisa saber quando está falando das curvas da Organização Mundial de Saúde, que são as atualmente utilizadas aqui no Brasil, corroboradas pelo Ministério da Saúde, e as que vão cair na nossa prova. Eventualmente, pessoal, a gente tem que tomar cuidado que não necessariamente ela vai estar expressa, a curva não vai estar expressa em percentil, vai ter um número só. E esse número, na verdade, são chamados scores Z, que grosseiramente se aproximam muito dos desvios padrão. E o que seria você associar os percentis ao score Z? Na verdade, é fundamental que a gente saiba disso, isso inclusive já foi pergunta de prova. O que seria o percentil
50, e é dele que a gente parte. A mediana, o chamado ideal. O ideal é o percentil 50, porque é a mediana. É o zero, é o score Z zero. Aquela criança não está nem acima nem abaixo do que deveria, ela está no ideal. Essa criança tem tudo, é a partir dela que todas vão ser comparadas. Ela tem tudo perfeito. Aqui no caso, o peso para a idade. É a curva de peso para a idade. E é a partir dela que a gente vai definir. Será que eu estou acima ou abaixo do ideal? O score Z mais 1 seria o percentil 85. O score Z menos 1, o percentil 15. Repara que não é uma associação matemática tão clara. Você soma 35, diminui 35. Soma 47, vai diminuir 47. Repara que não é uma coisa tão fácil assim da gente memorizar. Então vamos tentar lembrar dessa forma aqui. Tá? 0 mais 1 menos 1. O score Z menos 2 corresponde ao percentil 3. E o score Z mais 2 corresponde ao percentil 97. Idealmente é assim que a gente deveria estudar para a prova. Idealmente é assim que a gente gostaria que fosse cobrado em prova de residência. Mas o ideal é a gente entender. Então olha lá, pessoal. Jorge, um pré-escolar de 5 anos de idade, cujo peso está no percentil 15 da curva de crescimento da Organização Mundial de Saúde. O que significa dizer, e isso é que é importante, porque esses números, 50, 15, 85, 97, 3, o que significa dizer que uma criança está sobre o percentil 15? É essa a pergunta. Ou como poderia ser a nossa aqui, ó, está sobre o percentil 85, ou melhor dizendo, entre o percentil 85 e o percentil 97. O que significa dizer isso? É um estudo populacional. Então, na verdade, o que significa dizer que está com score Z zero? Que aquela criança está na mediana. Na mediana. Então, se você estudar 100 crianças, 50 estão abaixo dela, 50 estão acima, considerando que ela não é nada, considerando que ela não existe. Tá certo? Então, o que significa dizer que a criança está sobre o percentil 15? O Jorge aqui no caso. Significa dizer que 15% das crianças do mesmo gênero, com aquela idade, estão abaixo daquele peso. Tá certo? Isso vale para qualquer número. O que significaria dizer que a criança está sobre o percentil 3? Significa dizer que somente 3% daquelas crianças estão abaixo dela, se a gente ajustar o parâmetro de idade e gênero. Tá certo, pessoal? E seria ótimo se fosse sempre assim, mas olha lá. Muitas vezes o que é perguntado é a decoreba. Na maioria das vezes. Infelizmente, a gente precisa decorar. E, na verdade, essa decoreba precisa fazer um pouco de sentido. Senão a gente se perde completamente. Então existe uma palavra que rege essa decoreba. E que palavra que rege a decoreba? É o desacelerado. É assim que é a avaliação do crescimento. O crescimento é desacelerado. Então nenhuma criança ganha mais com 2 anos do que com 1 ano. Nenhuma criança ganha mais, esquecendo o parâmetro que você está avaliando. Nenhuma criança ganha mais com 6 meses do que com 4 meses. Tá certo? Vamos guardar sempre dessa forma. E como que isso se processa na prática, na matemática, em relação ao peso, começando? Quais são os pontos-chave do peso? Os pontos-chave para a gente saber exatamente o que a gente precisa decorar, não tem jeito, quando a gente está falando do peso. Existe uma perda fisiológica inicial. Uma perda fisiológica inicial que chega até 10%. Não pode exceder isso. E normalmente a criança recupera o peso ao final da 2ª semana de vida, quando tem entre 10 e 14 dias. A perda fisiológica pode se estender até o final da 1ª semana e a recuperação até o final da 2ª. Normalmente quando a gente está falando de crianças a termo, a regra. Além disso, quais são os parâmetros? Quais são os detalhes que a gente precisa saber? O ganho trimestral no 1º ano de vida. Ao longo do 1º ano de vida é quando versam mais as questões sobre em prova de residência sobre isso. E na verdade é quando a gente tem uma coisa mais fácil, mais palpável mesmo, até para botar a criança nos gráficos. Então no 1º trimestre de vida a criança ganha entre 25 e 30 gramas por dia. 25 a 30 gramas por dia é o que a criança ganha ao longo dos 3 primeiros meses de vida. Depois vai caindo. 20 gramas dia no 2º trimestre. No 3º trimestre, 15. No 4º trimestre, entre 12 e 15. Normalmente menos do que os 15 aqui. Tá certo?
no máximo até ali. Mas repara que tem uma queda. A criança atinge o dobro do peso quando tem entre 4 e 5 meses, seguindo essa regra aqui. E triplica quando tem em torno de 1 ano. Então, normalmente, a criança nasce com em torno de 3 quilos a 3,5 kg. Então, quando ela tem 1 ano, ela tem praticamente 10 quilos. Por isso que fala, com 1 ano tem 10 quilos, é mais ou menos por causa disso aqui. É só você fazer a conta, tá certo? E existe uma matemáticazinha que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes também é perguntado em prova, quanto que a criança ganha por trimestre botando por mês. Então, normalmente, quando se pergunta isso, e é uma decoreba até um pouco falsa, mas acontece, é 700, 600, 500, 400. É o ganho mensal por trimestre no primeiro ano de vida. Só que se a gente for olhar aqui o primeiro trimestre, ela ganha entre 25 e 30 gramas dia. Quando é que isso vai dar 700 no mês? Cuidado com isso, mas muitas vezes isso é perguntado em prova. 700, 600, 500, 400. Mas vamos tentar decorar assim? Vamos tentar entender dessa forma? Entre 25 e 30, 20, 15, 12. Tá certo? É assim que se processa a evolução ponderal ao longo do primeiro ano de vida, o que vai determinar um dobro entre 4 e 5 meses e um triplo em 1 ano. Repara num outro detalhe. O dobro foi em 4 a 5 meses. Mas para ganhar uma vez mais, o processo não é desacelerado? Ela não vai triplicar com 8 meses, com 8 a 10 meses. Ela vai triplicar com 1 ano. Ela dobrou em 4, mas só triplica em 1 ano, em 12. Tá certo? Em relação à estatura, como é que funciona isso? É até mais simples. Normalmente a gente nasce com em torno de 50 centímetros. É a média, vamos botar assim. O ganho no primeiro ano de vida é de 50% da estatura ao nascer. Um ganho de 50% da estatura ao nascer determina uma criança que tenha, por volta de 1 ano, 75 centímetros. Sendo que a maior parte desse ganho, normalmente, é no primeiro semestre. Porque o ganho é desacelerado. E normalmente, só para a gente acrescentar mais um detalhe, ao longo do segundo ano de vida, a criança ganha metade disso aqui. Então, a criança ganhou normalmente 25 centímetros no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida ela ganha em torno de 12, ou 12,5. Então, uma criança de 1 ano tem quanto, mais ou menos, de estatura se ela nasceu com 50 centímetros? Com 1 ano, ela tem em torno de 75. E com 2 anos? Em torno de 75 mais 12,5, 87,5. Só que o crescimento não é totalmente linear, repara. Repara que ela ganha mais no primeiro ano e mais no primeiro semestre, evidentemente. É um processo em desaceleração. Desaceleração essa que se processa também no perímetro cefálico. Perímetro cefálico, como é que é o ganho por trimestre ao longo do primeiro ano de vida? 2, 1, meio, meio. Esse é o ganho mensal do perímetro cefálico ao longo dos trimestres no primeiro ano de vida. Ah, mas daqui para cá não caiu. Tudo bem, às vezes cai só um pouquinho. E a gente nem leva isso tanto em consideração. Mas repara que também é um processo em desaceleração. Então, ao longo do primeiro ano de vida, quanto que cresce a cabeça de uma criança? O perímetro cefálico é o maior dos perímetros quando a gente nasce. Normalmente tem em torno de 35 centímetros. 33 a 35, mais ou menos. Só para a gente fazer um comparativo, a estatura é de 50 e o perímetro cefálico é de 35. Só 15 centímetros de diferença. Ainda bem que isso, ao longo dos 2 primeiros anos de vida, vai se esvaindo. Depois dos 2 primeiros anos de vida, isso vai se esvaindo. Né? Até porque nos 2 primeiros anos de vida, a gente cresce 95% da nossa cabeça. A nossa massa encefálica cresce 95% nos 2 primeiros anos de vida. Então não é incomum, ao final do período de lactente, a cabeça ser muito grande em relação ao resto do corpo. Mas isso já é desde o nascimento. E desde o nascimento, ao longo do primeiro ano de vida, a gente vai ver. A criança nasce com em torno de 35 centímetros, com quanto ela vai terminar o primeiro ano de vida? Ganhou 6, ganhou mais 3, ganhou mais 1,5, ganhou mais 1,5. Então ela ganha em torno de 12 centímetros ao longo do primeiro ano de vida. No final do primeiro ano de vida, ela vai ter em torno de 47 centímetros de perímetro cefálico. É mais ou menos isso. É uma decoreba, mas faz um certo sentido quando a gente analisa o porquê e de que maneira que isso acontece. Tá certo? E é normalmente assim que vai ser perguntado para nós. Em relação ao crescimento da criança, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, pessoal. A velocidade de crescimento linear no primeiro ano de vida é em torno de 25 centímetros. Como é que é a velocidade de crescimento? Como é que é? Não é metade de quando a gente nasceu? Então, normalmente nasce em torno de 50
a velocidade, o ganho vai ser de em torno de 25. Nos 2 primeiros anos de vida, o crescimento é mais influenciado por fatores hormonais do que nutricionais. Não está muito correto falar dessa forma, porque a insulina é um hormônio. Mas, na verdade, provavelmente, é isso que a gente vai marcar. É mais o ambiente, é mais a nutrição. É o que a criança come desde o período intrauterino. Tá certo? Óbvio que ali está comendo pelo umbigo. Mas aqui, isso é fundamental. Por que não a letra C? Na fase puberal, o crescimento apresenta estreita relação com a secreção dos hormônios sexuais, já falamos que sim. A estatura apresenta a resposta mais tardia aos agravos nutricionais, acabamos de falar. O peso é o parâmetro mais sensível, a estatura é o parâmetro mais específico. E mais da metade do crescimento cerebral ocorre nos 2 primeiros anos. Na verdade, 95% do crescimento cerebral. Continuando, pessoal. Em relação ao crescimento normal, assinale a alternativa verdadeira agora. Nos primeiros dias de vida, o bebê perde até 10% do peso do nascimento, que devem estar recuperados em torno do 10º dia de vida. Isso parece correto, entre o 10º e o 14º, o Flávio falou, mas vamos ver se tem alguma outra melhor. Crianças nascem com aproximadamente 25 centímetros de perímetro cefálico, só se tiver alguma infecção congênita ou se for um prematuro. Tá? Na verdade, não. Nasce com em torno de 35. Repara como é que a pergunta é uma decoreba. Por isso que não tem jeito, a gente tem que falar aqui. E a gente precisa lembrar disso. O peso do bebê dobra no 2º mês de vida. Triplica no 6º e quadruplica em 1 ano? Não, dobra quando? Dobra quando tem entre 4 e 5 meses. Triplica quando a gente tem em torno de 1 ano. Não é tão rápido assim. A gente lembra, ganha entre 25 e 30 gramas por dia no primeiro trimestre. Então não dá para a criança aqui, né, já ter dobrado de peso. Se ela nasceu com 700 gramas. Não é assim que a gente vai pensar. Só se fosse um prematuro extremo, e nem assim ele vai ter esse ganho tão grande. O perímetro cefálico cresce aproximadamente 15 centímetros no primeiro ano de vida. Olha que capricho. Cresce aproximadamente 12 e não 15. Repara como é que é o detalhe? E é esse detalhe que é cobrado em prova, por isso a resposta está lá em cima. Lá na letra A. Tá certo? Vamos continuando aqui, ó. Sobre o processo de crescimento e desenvolvimento pondero-estatural. Ele mistura, né? Na verdade, não precisava dessa palavrinha aqui, ou dessa, desenvolvimento. Mas sobre o crescimento pondero-estatural na infância, assinale a alternativa correta. É um processo contínuo, sujeito a períodos de maior aceleração, por exemplo, na fase pré-escolar. Contínuo? Não, é um processo desacelerado. E não tem uma maior aceleração na fase pré-escolar. Na verdade, a gente tem uma aceleração lá na fase puberal. Na primeira infância é mediado essencialmente pelo hormônio de crescimento e hormônios sexuais. Na primeira infância? Eu não sei o que é a primeira infância, Flávio, eu acho que é o período de lactente. Tudo bem, mas não vai ser tão cedo assim que os hormônios sexuais vão fazer com que a criança se desenvolva. Hormônios sexuais num bebezinho? É óbvio que não. Períodos de crescimento acelerado, como por exemplo na puberdade, podem ser acompanhados de uma anemia do tipo normocítica e normocrômica. Eu acho que quando cresce muito pode ter anemia, mas será que é normo? Não, normalmente é uma anemia por déficit. Déficit normalmente de ferro. É uma das grandes populações carentes de ferro, principalmente as meninas na fase da puberdade, principalmente quando tem a menarca. Tá certo? Então aqui, ó, além dos bebezinhos, além das grávidas, a população púbere está sujeita a uma anemia, mas normalmente é uma anemia carencial, hipomicro, normalmente por deficiência de ferro. Então a resposta correta, pessoal, é essa mesmo. É a letra D. A velocidade de crescimento na fase escolar é regular. Antes da puberdade, o crescimento fica entre 5 e 7 ou até 5 a 9 centímetros ano, dependendo da referência que a gente olhar. A resposta correta aqui era a letra D. E com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa primeira etapa, a nossa primeira parte, falando sobre o crescimento.